E hoje a gente já está com 18 pessoas, né, participando aí do nosso curso. Algumas pessoas se apresentaram aí conosco no chat. Depois, se você tiver alguma pergunta a fazer, quiser colocar alguma consideração, interage conosco aí no chat, no nosso bate-papo. E antes da gente, né, eu quero ler para vocês aqui uma história, né, quero compartilhar porque hoje o objetivo do nosso estudo aqui hoje, do nosso curso, é falar sobre preferências comportamentais. Porque hoje a gente percebe e percebemos que nós recebemos vários estímulos no dia a dia. Então, nós somos estimulados pelo ambiente, somos estimulados por pessoas, pela sociedade, somos estimulados pelas nossas metas, pelos nossos objetivos, pelos nossos valores, estimulados na nossa família, na nossa empresa. E o que esse estímulo gera em nós? Comportamentos. Então, hoje nós vamos falar de comportamento, a importância da gestão do comportamento para os processos no dia a dia, tanto no processo na sua empresa de recrutamento e seleção, desenvolvimento, processo de carreira, processo de coaching. Então, nós vamos falar em todo momento da importância do comportamento e o impacto do comportamento nesses processos. A importância da forma como nós somos estimulados, da forma como cada indivíduo é estimulado, que ele vai gerar ali comportamentos, né? Então, vamos ver que, de acordo com os perfis, de acordo com a combinação dos perfis comportamentais, nós conseguimos gerar ali entregas, gerar ali padrões de comportamentos. E é isso que nós vamos explorar aqui hoje no nosso curso, nesse curso aqui que já iniciamos aí nesse curso de 2 horas. Então, o objetivo principal hoje é a gente compreender o comportamento das pessoas e a forma que esse comportamento interage, que esse comportamento impacta as pessoas no dia a dia. Mapear características individuais e coletivas. E através do comportamento analisado, observado, nós podemos fazer intervenções, alinhar potenciais da equipe, das pessoas, tendo em vista aí também os objetivos das nossas entregas individuais e nas organizações. Quero começar a falar para vocês de uma historinha, né? Era uma vez, em uma terra distante, um homem, de nome e de origem desconhecida, que observava as pessoas sentado em uma pedra. Não se sabia com certeza por que ele fazia isso, mas é certo que não se importava de ficar observando durante horas. Enquanto ele observava, algo estranho chamou sua atenção. Ele começou a notar incríveis semelhanças entre as pessoas que passavam. Mesmo que tivessem aparências físicas diferentes, havia grandes semelhanças em seus comportamentos. Algumas eram comunicativas e simpáticas, enquanto outras eram muito sérias. Algumas falavam mais que escutavam, enquanto outras só escutavam. O homem ficou fascinado ao aprender tanto sobre as pessoas apenas observando-as. Então uma ideia apareceu em sua mente. Se eu me tornar parecido com a pessoa com quem estou conversando, talvez eu possa conhecer mais pessoas e realmente fazer alguma diferença em suas vidas. Ah, será que funciona? Metodicamente, ele anotou todas as semelhanças e descobriu que as pessoas agiam de 4 maneiras principais. Ele descreveu em detalhes cada uma, sem saber construir os seus descritores. Algumas pessoas eram vigorosas, diretas e competitivas. Algumas eram otimistas, divertidas e falantes. Algumas eram estáveis, pacientes e fisicamente relaxadas. Algumas eram precisas, cuidadosas e orientadas para detalhes. Ele descobriu que, embora muitas pessoas tivessem as características de 2 ou mais comportamentos, um deles pareciam ser o mais fortes. Para testar sua teoria, quando ele estava junto às pessoas falantes e divertidas, mostrava-se expansivo e amigável, fazia uma cara séria e discutia com profundidade os detalhes da vida com as pessoas de comportamentos precisos e cautelosos. Juntos aos diretos, ele
apressava o ritmo e ia direto ao ponto. Finalmente, com as pessoas de comportamento estável e paciente, ele diminuía o ritmo, relaxava e escutava. Incrível, fantástico. Ele notou que sua comunicação ficava cada vez mais eficaz e que as pessoas começavam a procurá-lo. Nosso observador logo percebeu que havia uma enorme demanda por alguém que entendesse as pessoas. Para escutar a história, ele se tornou um respeitado, para encurtar a história, ele se tornou um respeitado cidadão em sua comunidade e ajudou muito a melhorar a vida das pessoas ao seu redor. Algo que as pessoas sempre diziam e que se sentiam muito bem quando conversavam com ele. Um dia, ponderado sobre suas conquistas na vida, ele sorriu e disse: "O tudo que consegui foi simplesmente porque me dei o trabalho de abrir os olhos e enxergar as pessoas." Então, eu quero começar, né, falando um pouco mais nesse curso hoje sobre o correto, sobre a importância da gente ter esse olhar para as pessoas. Então, eu quero deixar claro aqui da importância que nós temos hoje de... o que é o comportamento? O comportamento é algo observável, né? Aquilo que nós vemos, né? Ou seja, como a pessoa interage, como a pessoa se comporta, como é que ela reage. E essa história, ela é muito marcante para a gente, porque ela introduz para a gente ali a metodologia DISC. Que a metodologia DISC, ela traz para a gente a questão do comportamento. O que é comportamento? É tudo aquilo que nós observamos, que nós vemos através da interação com a pessoa, com o ambiente. Então, antes da gente começar a falar um pouco da metodologia, eu quero trazer para vocês aqui de onde surgiu a história do comportamento, né? Então, o comportamento, ele surgiu desde a época dos gregos, já se falava de comportamento, né? Então, aproximadamente 590 a.C., de acordo com os elementos da natureza, a gente já conseguia identificar ali os comportamentos, e sempre dividido em 4. Então, tem pessoas que eram mais fogo, água, terra, ar. Hipócrates já trouxe para a gente um pouco mais da teoria ali sanguínea, né? Tem pessoas que são mais coléricos, fleumáticos. Yang já traz para a gente, já numa idade mais moderna, dentro já das organizações, que a população, ou seja, poderia ser dividida ali em produtiva, intuitiva, sensitiva, e já o que é marco para nós aí da história do comportamento foi o William Marston, né? O William Marston, na década de 20, né, ele, através do livro que ele intitulou como As Emoções das Pessoas Normais, ele já conseguiu trazer para a gente um pouco mais, né? Ele pegou todo esse apanhado aí da história e trouxe para a gente o DISC. O que é o DISC? O DISC, o que o William trouxe? São comportamentos observáveis, ou seja, ele conseguiu separar a população em 4 grandes grupos, que ele chamou de DISC. Tem pessoas que são mais dominantes, outras pessoas mais influentes, outras pessoas mais estáveis e outras pessoas mais conforme. E o William Marston, ele entendia que as pessoas poderiam ser divididas nesses grupos, mas nós temos ali a combinação desses grupos. Então, nós entendemos que as pessoas que são mais comunicadoras e executoras. Então, na verdade, o William Marston, ele quis entender assim, que as pessoas têm uma tendência comportamental. Não quer dizer que a pessoa tem uma tendência de fazer entregas de acordo com o que ela é estimulada, de acordo com o seu estilo de comportamento. Então, tem pessoas que são mais rápidas, mais práticas, mais focadas em resultados, outras pessoas são mais influentes, outras pessoas são mais estáveis, e outro grupo de pessoas são mais conforme. Aqui na metodologia, no nosso estudo de gestão do comportamento, nós vamos chamar, né, o DISC aqui, nós vamos trabalhar com profiling. Então, todas as pessoas, gente, possuem os 4 fatores comportamentais em diferentes estilos. Eu não sei, a imagem não está... Deixa eu mudar aqui.
Todas as pessoas possuem os 4 fatores comportamentais em diferentes graus de intensidade. Então, vamos iniciar aqui falando quais são esses comportamentos, como que as pessoas se classificam, né? Nós podemos entender aqui, deixa eu só melhorar a minha imagem aqui. Tem pessoas que são, nós trabalhamos aqui os 4 perfis comportamentais: comunicadores, planejadores, executores e analistas. Quem são os perfis? O que a gestão do comportamento traz para a gente aqui? Que as pessoas se relacionam, as pessoas são motivadas, as pessoas trabalham os seus resultados de acordo com o seu estilo de comportamento. O comportamento ali vai ser aquilo que vai motivar a pessoa a fazer as suas entregas. Vocês já observaram na empresa que muitas vezes você repassa uma tarefa para alguém e cada pessoa reage de forma diferente, interage com a tarefa, interage com aquela atividade de forma diferente? Então, aqui a gente vai trazer como que cada perfil se comporta, como que ele interage, como que ele consegue fazer as suas entregas. Os comunicadores, o primeiro perfil, são pessoas mais focadas a relacionamento. Eles vão fazer as suas entregas baseado na conexão com as pessoas. Já os planejadores, eles vão fazer as suas entregas de forma mais linear. Para ele é importante como fazer. O planejador, ele preza muito pelo meio do caminho, né? A importância dele ali, como entregar, como realizar. Então, comunicadores e planejadores buscam fazer as suas entregas conectado mais à emoção. Eles são influenciados pelo ambiente, eles são influenciados pelas pessoas. Os comunicadores são mais falantes, são mais ativos, são mais persuasivos, são mais entusiasmados. Já os planejadores, eles são mais ouvintes, observadores, atentos ali ao ambiente. Então, para eles é importante a conexão com as pessoas, o pertencimento. Eles vão fazer as suas entregas baseado ali na interação daquilo que se espera dele. Então, ele é muito ali obediente ao que é mesmo esperado dele no dia a dia. Já os perfis executores, eles buscam fazer as suas entregas através do quê? Do resultado. Então, ele tende a interagir com as pessoas de forma a buscar mais velocidade e resultado. E muitas vezes eles vão tentar ali, eles vão buscar ali comportamentos mais voltados para entregas, mais para coisas, mais para tarefa do que para pessoas. Você já viu aquelas pessoas que muitas vezes ele tem mais facilidade, ele vai, faz, para depois ele comunicar o que fez. Então, é muito do executor. Já os comunicadores é aquele perfil que ele se comporta mais falando o que vai fazer. Ele gosta primeiro de comunicar o que vai fazer. Né? Eu vou fazer isso, vou entregar isso. Depois ele faz. E às vezes, nem sempre um comunicador ele vai conseguir entregar tudo aquilo que ele quer fazer, né? Que ele pretende fazer. Mas ele tem a necessidade de comunicar. Já os planejadores, eles não vão se comunicar tanto, né? Eles vão ali fazer, vão interagir, vão se comportar de acordo com o que é esperado dele, né? Muitas vezes ele não vai ter aquela interação de falar. Agora, o que a gente observa muito aqui? Que nós temos em nós os 4 estilos comportamentais. E o que é a gestão do comportamento? É entender de forma clara como cada pessoa funciona. Como cada pessoa interage, como cada pessoa se relaciona, como cada pessoa ali consegue fazer as suas entregas. E na hora que nós falamos de gestão comportamental, nós temos que entender que, primeiramente, é muito importante que nós tenhamos um olhar para nós mesmos. Porque o que é o comportamento? É aquilo que eu estou observando do outro, como ele comporta, como ele reage, como ele é motivado. E o que nos motiva? O ambiente, as pessoas, né? Tudo isso é motivo para alterar ali, para reforçar em nós os nossos comportamentos. Quando nós temos um olhar para as nossas características, para a forma como nós nos comportamos, nós passamos a ter um olhar também diferente para o comportamento do outro. Isso é gestão comportamental. Quando nós começamos a ter um olhar e a começar a nos observarmos, por que eu reagi dessa forma? Por que eu falei desta forma?
Por que que eu senti isso, né? Então, nós vamos ver daqui a pouquinho o que que significa a importância do ambiente de trabalho, o que que é valor, como que cada perfil aqui se comporta diante dessas todas essas situações, né? Então, gente, eu quero reforçar um pouco aqui para vocês as características comportamentais dos perfis, porque são essas características que vai fazer com que nós tenhamos um olhar para o comportamento. E fazer gestão comportamental nada mais é do que isso, a gente ter um olhar e entender, interagir com as pessoas e saber por que elas se comportam. Aquela pessoa, muitas vezes a gente fala assim, fulano é prolixo, não, fulano é desorganizado, né? Mas eu quero dizer para vocês, para a gente começar a observar, às vezes ele tem uma tendência a realizar as suas entregas, tem uma tendência a se comportar daquela forma. Mas eu quero dizer uma coisa, aquela pessoa não é aquele comportamento, ela está com aquele comportamento. Então, a gente poder, de repente, a gestão do comportamento é isso, a gente poder também desvincular a pessoa do comportamento. Ela tem uma tendência a fazer algumas entregas. Não quer dizer que com o passar do tempo, com o processo de desenvolvimento, com o processo de autoconhecimento, a gente não consiga trazer para aquela pessoa esse olhar para aquele comportamento e ver o quanto que aquele comportamento é positivo ou o quanto que aquele comportamento também pode ser ruim para o ambiente onde ela se encontra. Então, a gestão do comportamento é isso. O passo mais importante da gestão comportamental é ter a consciência. Qual o comportamento que eu estou tendo? Que impacto que esse comportamento está trazendo no meu dia a dia? Que impacto que esse comportamento está trazendo na minha equipe? Que impacto que esse comportamento está trazendo nos meus resultados? E a gente vai ver que cada um desses perfis comportamentais aqui lidam de forma diferente, né, no seu dia a dia. E entender de comportamento, nós precisamos ter um olhar, né, para esses 4 perfis aqui. Porque, como nós vimos, desde a antiguidade, o homem tenta compreender o comportamento, né? Tenta compreender o porquê do comportamento. Então, quando William Marston desenvolveu a teoria DISC, ele desenvolveu baseado o quê? Na observação. Então, ele conseguiu separar a população em 4 grandes grupos. Lembrando que nós temos os 4 estilos de comportamento. Porém, 2 estilos, em algumas pessoas até 3 estilos, tende a prevalecer mais, tende a ser mais forte, tende a ser mais marcante. E quando nós somos estimulados, quando nós somos levados a interagir no ambiente de forma assertiva, de um estímulo que tem a ver com o nosso perfil comportamental, nós temos uma tendência a fazer melhor as nossas entregas, a entregar mais os nossos resultados. Por quê? Porque nós estamos sendo motivados, instigados ali com o nosso mais natural, o nosso jeito mais natural de ser. Por isso que eu quero gastar um pouco mais de tempo com vocês aqui, explorando um pouquinho os perfis, porque vai ser importante lá na frente a gente entender, opa, quem eu sou? Como é que eu me comporto? Por que eu reajo dessa forma? Por que eu interajo com as pessoas dessa forma? Por que eu tenho dificuldade de interagir? E isso é muito importante, porque isso é gestão comportamental. Né? Então, como eu estava falando, agora eu vou começar a falar do final aqui, dos analistas. O que é o perfil analista? O perfil analista, gente, é aquele perfil, aquele grupo de pessoas um pouco mais introspecta. É aquele perfil um pouco mais calado, né? Ele é mais racional, ele é mais voltado para a qualidade, ele é mais perfeccionista, ele busca fazer as suas entregas mais voltada ali para a qualidade. E é muito importante, na hora de nós interagirmos com os perfis analistas, a gente ser claro, ele precisa saber o que se espera dele, né? Ele é um perfil que muitas vezes as pessoas falam que são pessoas mais pessimistas. Eu diria que o analista é um perfil realista. Por que ele é realista? Porque é aquele perfil que pensa em todas as possibilidades. Por quê? Porque ele tem medo de errar. Então, para ele é muito importante fazer certo. E para fazer certo, ele vai tentar buscar de todas as formas as informações necessárias para conduzir todo o seu processo.
Então, muitas vezes, ele pode ser um perfil mais lento, mais devagar, porque ele precisa realmente de informação, né? Então, ele vai estudar, ele vai analisar, ele vai buscar fazer a sua melhor entrega. Então, ele é bastante perfeccionista, mais crítico, ele tem uma régua de cobrança sobre ele mesmo muito alta, porque ele preza realmente pela qualidade das suas entregas. É um perfil muito engajado, porque se ele vira para você e fala que vai fazer, ele vai fazer mesmo, né? Porque ele é realmente bastante comprometido ali naquilo que ele combinou. Ele não vai criar expectativa, né? Eu ouço muito alguns perfis analistas aí falando para mim, fala assim, opa, não crie expectativa, não prometa, porque se você prometer tem que cumprir. E é isso mesmo que eles prezam, né? Não sei se vocês aí estão se identificando aí, alguns já sabem muito claramente qual é o seu perfil, mas vai se identificando aí, qual é o perfil comportamental que você é, né? Vai trazendo aí no chat, vai interagindo aí, né? Então, o que que nós temos aqui, gente? Como eu disse para vocês, os perfis nós temos os 4, em percentuais diferentes. Tem pessoas que têm ali, ou seja, de 100% nosso, nós temos os 4. Tem pessoas que são mais comunicadores, executoras, porque o comunicador e executor, a gente fala que é um perfil irmão, porque eles são mais parecidos. Se a gente pegar esse grupo aqui, de comunicadores e executores, são pessoas mais extrovertidas, mais envolventes, mais políticas, mais falam mais, são mais impulsivas, são mais empreendedoras, são pessoas que vão influenciar o ambiente, são pessoas que vão ali contagiar o ambiente de forma mais rápida e direta e sem pensar muito, né? São aqueles perfis que fazem, depois eles comunicam, vai lá, faz, né? Então é um perfil bastante, esses dois perfis, a gente fala que são irmãos, é muito comum a gente ter a combinação desses dois perfis no dia a dia. Como fazer, né? Como trabalhar a gestão comportamental para esses dois perfis? De ambientes onde que eles possam ali se desenvolverem, terem autonomia, né? É lógico que o perfil executor, ele gosta de mais autonomia. Ele é aquele perfil mais tarefa, mais entrega, mais velocidade, mais resultado. O comunicador também tem, mas o comunicador é mais conexão com pessoas. Então, quando a gente junta os dois perfis, a gente tem lá o perfil executor que vai fazer, o meu lado executor que vai entregar e o meu lado comunicador que vai comunicar a minha entrega. O meu lado comunicador que vai ali interagir com as pessoas, né? Então, são perfis, assim, que impactam muito o ambiente. Então, a gente sente aí que são perfis mais extrovertidos, tá? Quando a gente fala ali dos perfis planejadores e analista, que é a combinação, que são também perfis irmãos, nós temos um perfil, um grupo, uma equipe aí mais introvertida. Mas não quer dizer que ele não vai interagir. Se o seu analista for maior, você vai interagir menos, mas você vai deixar o seu planejador, o seu percentual de planejador também ali ouvir, conectar com pessoas, gostar ali de estar com pessoas, né? Porque o planejador, ele é mais um perfil mais diplomático, mais pacífico, é um perfil bastante observador, ouvinte, aconselhador. É um perfil bastante estratégico, porque ele vai ali, ele não vai medir esforço para planejar, ele vai planejar para fazer, né? Então, ele às vezes vai gastar um pouco mais de tempo para começar a executar, né? Enquanto que o executor, ele vai lá e faz, depois ele olha se ficou bom e às vezes tem que ir um pouco de retrabalho aí, planejador não, ele gasta tempo, planeja para que realmente ele tenha sucesso ali nas suas entregas, né? Mas é um perfil, são perfis que a combinação dá legal, porque se você tem o planejador e analista, você fala, nossa, eu tenho planejador e analista, eu sou muito introspecto. Não, se o ambiente for favorável, você vai se interagir com as pessoas ali. Se o ambiente for amistoso, você vai ter essa conexão. Então, pessoas, na hora que a gente fala ali do planejador e analista, a gente vê pessoas mais processos, né? Na hora que a gente fala ali, e quando tem a combinação ali, executores e analistas, nós temos pessoas que são mais tarefas, entregas, coisas e mais razão. Soraya, então quer dizer que perfis comportamentais mais executores e analistas interagem, não gostam de pessoas? Não, a gente não quer dizer isso, eles gostam sim das pessoas, porém eles interagem mais fazendo coisas, tarefas, concluindo, realizando, finalizando, né? Já os comunicadores e planejadores não, primeiro eles interagem mais com as pessoas,
Se só, né? Então, ou seja, são perfis mais emoção, mais conexão, mais relacionamento, mais pessoas, tá? Então, gente, a gente vai falando um pouco dos perfis mais para frente, tá? Mas é muito importante fazer, na hora que nós falamos de gestão comportamental, nós precisamos entender como cada pessoa funciona, né? Então, você viu aí na história que eu li para vocês, né? Ele deixou bem claro. Ele gastou tempo sentado ali naquela pedra, contando aqueles, observando. E ele pôde observar que tinha grupos em comuns. Pessoas que chegavam, conversavam, interagiam, pessoas que só passavam, pessoas que passavam de cabeça baixa, observando ou olhando alguma coisa. Então, ou seja, o tempo todo, né, o comportamento, ele precisa ser observado. Então, vamos começar, né, o primeiro momento do nosso curso, que eu quero deixar bem claro, quero que você anote aí, se observe mais. Como que eu tenho me comportado no dia a dia? Né? Como que eu tenho reagido, como que estão as minhas emoções, como que eu estou cuidando, né? Direcionando os meus comportamentos, tá? O que eu quero? E aí, o que a gente traz mais aí sobre a gestão comportamental aí para vocês, né? Nós temos ali que os perfis, né, comunicador, planejador, voltado para pessoas, são perfis mais receptivos, mais amistosos, mais políticos, mais relação, mais tolerante, são perfis mais agradáveis. A Soraya, que o analista não é tão agradável? Mas ele prefere aquele perfil mais de realizar coisas, né? O perfil analista e executor, eles são mais lógicos, mais concentrados, mais técnicos, mais questionadores, voltados ali para processos, né? Quando a gente fala da combinação ali do comunicador e executor, a gente vai falar que são pessoas mais seguras, né? Executor-comunicador, aquele perfil impulsivo, empreendedor, são mais ativos, mais rápidos, né? Já os planejadores e analistas juntos são cautelosos, bastante atenciosos, bastante moderados. Vamos falar de ambiente agora um pouquinho. De repente você está na sua empresa e você fala assim, opa, estou precisando de um momento aqui agora que eu quero mudar a cultura da minha empresa. Qual o perfil comportamental que a gente usaria para trazer mais impacto, para trazer, assim, de repente, implantar novos projetos, trazer uma mudança mais rápida? Qual o perfil que vocês acham aí que seria? Qual dos dois? Pode colocar aí. Gente, eu tive muita dificuldade no início de falar com vocês, sabe por quê? Porque eu preciso de interagir, eu preciso de ver a carinha de vocês. Eu falei, Carol, cadê a carinha da turma? E eu não conseguia fluir, porque eu preciso, perfil comunicador executor, né? Precisa da interação. Conta para mim aí, Eneide, alguém aí, qual perfil que a gente usa mais aí, nesse momento aí que eu quero trazer uma mudança, uma transformação? Qual é os dois perfis aí? Quem que acha, quem que quer me responder aí? Ativa o seu microfone, senão não sai aí a sua voz para mim. Soraya, é Oi. Eneide falando, é aqui, ó, para mim é o comunicador executor, né, que vai fazer a coisa acontecer. No primeiro momento, sim. Isso. E agora, a gente tem que deixar muito claro, né, Inês? Agora, que de repente eu preciso do comunicador para trazer, né, e o executor para trazer aí a mudança, mas os dois perfis que vão, de repente, não deixar a empresa também sair ali do seu propósito, de repente manter ali o tradicional, né, aquilo que precisa seja a perenidade da empresa, manter. Quem são os dois perfis que de repente que vai ali de repente segurar, né, a estrutura base central? Ó, essa é intocável, essa Aí é o planejador, né? o Entra o planejador e o planejador para analista. ajudar. Porque, então, tá vendo, gente? Gestão comportamental é isso. A gente precisa entender, né, Ineide? Todos os perfis são importantes, não tem perfil, né, comportamental pior ou melhor, todos são importantes. Nós precisamos da interação dos quatro. E quando nós entendemos do perfil, nós conseguimos ter pessoas certas no lugar certo, nós conseguimos trazer o resultado, ou seja, qual que é a pegada da sua empresa no momento? O que está acontecendo? O que está precisando? O que é necessário? Então, quando eu conheço as pessoas, eu sei
desencadear ali as tarefas, entregas, eu consigo colocar elas ali na a peça certa, né? Para que ela consiga fazer essa entrega daquele momento. Então, gestão comportamental é isso, né? Você quer se colocar mais fazer algum comentário, Inês, em cima aí do que a gente trouxe? Então, eu ia falar exatamente isso que você acabou de complementar, que vai depender muito do momento que a empresa está passando, porque essas necessidades, elas são oscilantes, dependendo do momento que a empresa está. O contexto é muito importante para ser levado em consideração. Sim. E aí a gente tem que estar sempre olhando contexto interno, contexto externo. Qual é o momento, qual é a necessidade. Então, existem situações em que eu vou precisar realmente de uma pessoa mais planejadora, outra mais comunicadora, outra mais analista, mas é o que você diz, os 4 perfis estão aqui dentro de nós. Mas a predominância, e dependendo daquilo que está sendo solicitado, é aquela pessoa que vai demonstrar uma contribuição maior para aquela situação. Uhum. Isso é assertividade, porque a gente valoriza as pessoas quando nós viramos para ela e falamos o seguinte: Eneide, você é a pessoa certa, você é a pessoa mais indicada aqui na empresa para realizar esse projeto, para fazer essa entrega. Tá vendo, gente? Eu não estou sendo falso, por quê? Eu conheço o perfil comportamental daquela pessoa que está na minha equipe. Então, eu consigo, de forma consciente, não é assim, né? Eu não estou de forma consciente que aquela pessoa é capaz. E na hora que eu falo isso, a gente traz poder, né? Apoderamento para aquela pessoa para realizar aquilo. Às vezes nem ela se achava tão capaz. Então, na hora que você vira e fala assim, ó, você é a pessoa que eu, líder, que eu, empresa, escolho para para gerar essa mudança, para trazer esse impacto, para gerar esse resultado. Porque você tem as competências, tanto técnicas como comportamentais, como o seu perfil está dizendo, como você consegue entregar. Então, ou seja, ela vai com toda energia, vai com toda força, e isso é fazer gestão comportamental. É ter um olhar para as pessoas, né? Um olhar verdadeiro, consciente daquilo que ela é capaz de entregar. Qual o comportamento que você espera daquela pessoa naquele momento? De acordo com o que a empresa está passando, de acordo com o cenário externo, tudo isso que a Neide também acabou de falar, né? Que nós comentamos. Então, o que você espera? E aí, gente, a gente vai falar daqui para frente também de desenvolvimento, que de repente você espera da pessoa, mas será que ela está preparada? Vamos saber no momento que a gente for falar de desenvolvimento. Mas quando a gente consegue mapear a pessoa, a gente consegue virar para ela e falar: opa, você tem poder, vai lá e faz. Opa, você tem 30% de poder, vamos colocar mais 20 aqui, para que com 50 você consiga entregar. Isso é consciência do comportamento da pessoa em cima, alinhado com a entrega que você deseja para ela, tá bom? Então é isso, quando a gente fala, deixa eu interagir aqui, só ver se alguém fez algum comentário aqui no chat, gente. A Juliana que entrou, planejador e analista, aqui ó, o pessoal respondeu, é porque eu não li, né? Fiquei perguntando, mas não vi no chat. Realmente, para fazer a mudança, de repente, de cultura, de trazer uma transformação, nesse primeiro momento, de repente, são os comunicadores. Agora, os planejadores vão também interagir com essa mudança, vão estar ali, mas eles precisam ser preparados, né? Vai mudar? Por que vai mudar? Né? Qual o impacto da mudança? Então, os comunicadores, eles são mais assim, ó, respondem mais rápido. Não quer dizer que os outros também não vão interagir com a mudança, mas para eles, a mudança tem que fazer sentido, tem que ser uma coisa mais bem preparada, né? Para que eles possam realmente interagir. Perfeito, Gabriela também colocou, também respondeu, o pessoal está interagindo bastante. De vez em quando eu olho aqui no chat, tá, gente? Vamos lá. Perguntas, fiquem à vontade, tá? E agora, quando nós falamos aqui de idioma, né? Qual que é a linguagem? Como que cada perfil responde? Eu vou passar algumas telas aqui e eu quero que você pegue um papel e uma caneta aí e anote no seu papel
isso aqui que nós vamos falar agora, ó. E de qual que é o seu idioma, né? Qual que é a sua linguagem? Como que você responde no dia a dia? Sabe por quê, gente? Porque o curso hoje, eu quero que a gente termine o curso aqui com um olhar para nós, né? Porque quando nós começamos a ter um olhar para os nossos comportamentos, quando nós começamos a fazer a gestão comportamental em nós, ela fica muito mais fácil para a gente fazer na nossa equipe, na nossa empresa, no RH, porque faz sentido. Se faz sentido para você, esse é o intuito do curso aqui hoje, que faça sentido. Se fizer sentido para você, eu tenho certeza que vai fazer sentido para as outras pessoas também, tá bom? Então, olha só, qual que é o idioma de cada perfil? Quais são as suas necessidades, né? Executores, gente, o executor, o que ele preza, né? O que é o combustível dele? Resultado e rapidez, né? Então, é aquele perfil que eu falei, ele faz, se sobrar tempo, né? Ele comunica. Então, ele é muito objetivo, né? Então, muitas vezes, você está querendo ali, está conversando com o executor, está buscando resultado com ele, está ali, e às vezes a linguagem dele, vamos supor, não é aquela, né? Então, qual que é a sua linguagem? Como é que você alcança os seus resultados? Qual que é a melhor forma que você interage no dia a dia para alcançar suas metas, o seu objetivo? Qual que é o combustível que te faz realizar, né? Que vai mover o seu comportamento? Os executores é resultado e rapidez, então ele busca sempre se comportar, se comunicar dessa forma. Já para os comunicadores, o importante para ele é conexão, experiências, né? Então é aquele perfil que vai buscar fazer as suas entregas com as pessoas, junto com as pessoas. Então, não queira você virar para um comunicador e é a mesma coisa, por exemplo, você começa a trabalhar numa empresa, aí você vai fazer um onboard lá, né? Você vai fazer a integração daquele colaborador e para a equipe de vendas, aí você vai... Como que aquele comunicador ali vai interagir no dia a dia? Qual que vai ser a conexão dele? De repente, a integração dele vai ser sentar do lado de alguém e ver como que aquela pessoa faz para ele aprender fazendo também, né? Não, às vezes você vai passar para ele um manual com 300 páginas para ele estudar como é o seu produto. Põe ele sentado ali na mesa, conectando com alguém, ele vai ver o quanto que ele vai aprender mais rápido. Então, a gente tem que ficar atento. Gestão do comportamento, o tempo todo é isso. Nós precisamos entender como que as pessoas falam, como é que elas respondem, como elas são motivadas, como que elas lidam em cada situação da vida. Assim, a gente vai ter mais sucesso para interagir com essas pessoas. Já os planejadores, como que eles buscam os seus resultados? Qual que é a linguagem dele? Estabilidade e previsibilidade, né? Nós tivemos agora mais recente, né? Muitas pessoas ainda estão, as empresas, muitas continuaram adotando o sistema home office. Como é que foi essa questão do home office para os planejadores? Eu tive experiências de algumas empresas que eles viraram para mim e falaram: Soraya, os planejadores foram os últimos que nós mandamos para casa. Por quê? Porque eles gostam da rotina, da previsibilidade. Tem 10 anos que o cara senta na mesma mesa, faz aquela mesma tarefa, ele é conduzido, todo dia ele tem o horário dele de levantar, tomar o cafezinho dele. Puxa vida, de repente, ele é levado para estar em casa, num ambiente, às vezes, para o trabalho desconhecido, né? Então, ele gosta da rotina. Então, foi o último que a gente mandou para home office, né? Não sei como é que foi na sua empresa, como é que foi a adaptação do planejador, mas o planejador é isso, ele precisa de estabilidade, ele gosta da estabilidade, da rotina, né? Ele saber ali da previsibilidade, o que eu vou fazer amanhã, como é que vai ser, né? E isso é muito importante. Já para os analistas, o que é importante? Qual que é a linguagem deles? Qualidade da informação, né? Então, você vira muitas vezes para alguém, para o analista, às vezes é confuso, né? Você vai dar uma informação para ele, ele não entendeu bem, ele fala assim: na verdade, o que você quer? Você já viu gente falando assim? O que você quer de mim? O que você quer que eu faça? Se você for claro do que você quer de mim, eu vou te entregar exatamente o que você pedir. Por quê? Para ele é assim, ó, é preto no branco. Não pode ter subjetividade. O analista não é... A subjetividade não acontece com ele. Então, ele precisa o quê? Você tem que ser transparente. Exatamente aquilo que você quer dele. Aquilo que você espera. E para você que está aí conosco no curso hoje?
Qual que é o seu idioma de conversa? Fala aqui no chat, deixa eu escutar. O que cada um está respondendo aqui? Qual que é o seu idioma, gente? Você gosta da estabilidade, da previsibilidade? Não, você gosta da conexão com pessoas? Você não vive sem interagir com as pessoas? Não. Você preza pela entrega, pela tarefa? Ou para você é muito importante, antes de qualquer coisa, transparência, qualidade? Já tem gente respondendo aqui para mim, ó. Deixa eu ver o que o pessoal está colocando aqui com relação à linguagem. Ó, a Marcela disse que qualidade. A Gleides também está colocando aqui, ó, todo analista é racional. Meu idioma são conexões experientes. Ó, Eneide, é a nossa aí, né, Inês? A Marcela já está colocando a rapidez, né? Preza rapidez e qualidade. Opa, tô achando que a Marcela é meio que analista e executora aí, viu? Tá? Que legal. E também gosto do resultado. A Juliana, muito, né? A Juliana é bastante. Transparência, né? Ótimo. E aí, maravilha. E nós temos também, gente, olha aqui. Aí, deixa eu colocar aqui, ó. Além do idioma, qual outra forma que as pessoas se conectam? Qual que é o ambiente de trabalho? Aí eu quero também que você marque aí, ó. Qual que é o ambiente de trabalho? Como que você se desenvolve no seu dia a dia? Qual que é o ambiente ideal para o seu desenvolvimento? Se você tem um ambiente ideal, as pessoas todas ali na sua empresa, da sua equipe ali, também tem um ambiente ideal, onde que ela vai proliferar talento, onde que ela vai proliferar resultado, né? Então, por exemplo, os analistas preferem ambiente mais tranquilo, menos tumulto, com menos barulho, menos pessoas falando, né? O analista, gente, já no ambiente de home office, ele amou, né? Por que ele gosta do ambiente de home office? Porque não tem intervenções ali, não tem o tempo todo pessoas falando com ele, pessoas interagindo com ele sabe que ele consegue começar uma atividade e terminar, não tem muitas interrupções, porque esses dois perfis aqui, planejadores e analistas, sofrem com as interrupções. Por quê? Porque eles gostam das coisas ali, ó, começo, meio, fim, processo, né? O analista, então, ele se adaptou muito bem. Então, olha, ele gosta de um ambiente também organizado, com poucas pessoas falando. Põe comunicadores do lado dos analistas, eles sofrem, mas a gente precisa, a gente acaba sobrevivendo. Já os planejadores, qual é o ambiente ideal? Também de harmonia, já pré-estabelecido, que tem ali a sua rotina, que ele sabe o que vai fazer, com quem que ele vai falar, interagir. Já o engraçado para os planejadores, né, se a gente for observar aí, eu tenho na minha equipe algumas pessoas planejadoras e recentemente eu andei pedindo algumas coisas, depois mudando e pedindo outras coisas, né? Foi um mês aí, acho que foi setembro, foi um mês muito puxado aqui na empresa, a gente tinha muitas entregas. Aí eu vi que uma hora que o planejador ia surtar. Aí eu tive que sentar, conversar, falar, olha, vai ser só essa semana, depois você vai entrar na sua rotina, o ambiente de trabalho não é assim. Era uma funcionária que estava comigo há pouco tempo, mas é importante, porque muitas vezes a gente está ali atropelando, você está dando conta, mas e o outro? Como o outro está? Como é que o outro está reagindo com aquela pressão? De repente você dá conta, para você aquilo é natural, aquele ambiente é bacana e você interage bem, mas e o outro? Como é que o outro está reagindo? Como é que o outro está se comportando? Será que... e a gente tem que entender, gente, comportamento é isso. Eu queria até, na hora que eu falei do comportamento, eu lembrei de uma coisa, empatia, né? O que é empatia para vocês? Para nós? A gente aprendeu a vida toda que empatia é nos colocarmos no lugar do outro, né? Fazer para o outro aquilo que gostaríamos que fizesse para nós. Gente, recentemente eu aprendi que isso tudo caiu por terra. Empatia nem sempre, não é fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse, porque o outro é diferente de mim. O outro tem necessidades diferentes das minhas. O outro reage diferente de mim. O outro tem um tempo, tem a forma de pensar, a forma de reagir diferente da minha. Então, as necessidades do outro nem sempre são as minhas. Então, por que eu tenho que fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim? Não, nem sempre. Eu tenho que entender o que para o outro é importante. Eu tenho que entender o que ele precisa. Eu tenho que entender como ele funciona.
qual que é o ambiente ideal, como é que é a linguagem, como é que ele se comporta, como é que ele é motivado, para que eu possa ser assertivo na minha interação e conexão com ele, né? Então, aí eu já desaprendi que empatia, agora empatia é o quê? É conhecer o outro, né? É saber como é que o outro funciona. Isso, para mim, é empatia. É ter um olhar, né, diferente para a pessoa que está do meu lado. Vamos ver aqui. E o que é o ambiente ideal aqui para o executor? Gente, liberdade, autonomia. Não adianta você contratar na sua empresa um cara que tem um executor como primeiro perfil, ou o perfil dele é mais predominante mesmo, executor, e colocar ele numa gaiola. Ele, até para ir no banheiro, ele tem que pedir benção, né? Não dá. Ele vai chegar uma hora que ele vai pedir para sair, né? Eu coloquei uma coisa simples, né? Mas ele é aquele perfil que você vira para ele e fala assim, olha, faça, e deixa que ele vai fazer da forma dele, desde que ele, né? Às vezes corre o risco dele perder um pouco na qualidade por causa da pressa, né? Isso pode acontecer. Mas desde que ele esteja fazendo correto, esteja bem alinhado com o combinado, deixe. Líderes, nem sempre a nossa forma de fazer é a melhor. Eu já vi gente passando tarefa, ó, você tem que fazer assim, assim, assim. Né? Às vezes a pessoa vai entregar o mesmo resultado, mas por caminhos diferentes. Né? Então, cadê a adaptabilidade? Cadê a flexibilidade? Hoje se prega tanto nas empresas, né, que uma das competências é ser adaptável, né, também ser flexível, ter facilidade para mudança, mas a gente não está disposto a mudar, né, a deixar que o outro entregue o seu resultado da sua forma, né, do seu jeito, né, com a sua velocidade. Então, a gente começar a rever sobre isso. E, por último, o perfil comunicador, né? Qual é o ambiente ideal para o comunicador, gente? Contato pessoal, né? Você não vai com um comunicador trabalhando sozinho numa sala sozinha. Agora, uma dica que eu quero deixar para vocês aí, ó, para gestão comportamental. Comunicador é um perfil que dispersa com muita facilidade, a gente sabe disso. Comunicador dispersa porque por ele ter essa facilidade de interagir, de se conectar, de falar, ele tem dificuldade de dizer não, então ele vai assumir muita coisa, vai querer ajudar todo mundo, dar ideia para todo mundo, e aí vai. Então ele às vezes esquece de fazer o que tem que fazer dele, né? E quer ali ajudar o outro. Então, uma sugestão, se de repente você tem, isso já funcionou em algumas empresas, tá? Se você tem um comunicador que está com uma performance baixa, não está performando bem, tenta colocar ele do lado, de repente, de um analista que é ali metódico, organizado, ou de um outro perfil que está com uma boa performance, que tem rotina, processo, porque como o comunicador ele é muito influente e ele também é muito influenciado pelo ambiente, ele é muito influenciado pelo meio. Aí o que vai acontecer? Se ele senta do lado de uma pessoa que tem uma performance boa, ele vai ali também absorver um pouco daquela pessoa. De repente ele está precisando de rotina, de regra, de processo, de disciplina. Então, coloque ele sentado de uma pessoa que tenha tudo isso, que vai contagiar também o perfil comunicador. Tá aí uma dica para ajudar você na gestão comportamental desse perfil no ambiente aí favorável também, tá? Vamos ver o que o pessoal respondeu aqui para gente sobre qual que é o seu ambiente ideal. Você está anotando aí? Vamos ver aqui o que nós interagimos. Opa, aqui, ó, não sei quem que é aí, tá, de purificadores aqui, depois deixa o seu nome aí para gente, totalmente executora, né? Até deu um sorrisinho aqui. Juliana, flexível com as pessoas, né? Alegre. A Cleide está perguntando, se todo analista é inteligente? Gente, o analista, eu falo que é um perfil, é um pouco gênio em alguns momentos, porque ele é tão assim, ele é tão Caxias, né? Ele é estudioso, mas só que às vezes ele não demonstra, né? Ele é aquele perfil que vai atrás, né? Ali, se ele não sabe alguma coisa, ele vai estudar, ele vai aprofundar, né? Eu falo, todos os perfis são inteligentes, todos, né? Mas eu tenho um olhar para porque o analista, ele tem umas boas ideias, porque como ele pensa muito, avalia muito, quando ele abre a boca para falar, ele tende a ser muito assertivo, às vezes, na sua fala, na sua condução, porque, né, ele realmente pensou, né, muito. Tem outras pessoas interagindo, o Judson colocou aqui, ó, como um bom comunicador envolvido com as pessoas,
Tem que ter um barulhinho no ambiente, às vezes tem que ter, né? Põe a música, o analista está ali, né? No fone, né? O comunicador está cantando, né? Se deixar, né, Júlia? Juliane, do Purificadores, bem-vinda, viu, Juliana, Júlia, essa turma que chegou aí depois, né? Ótimo, obrigada. Ó, quem mais que colocou aqui sobre o ambiente, tá? Alto grau de contato, Gabriela, com pessoas. Que legal. Liberdade, autonomia e alto grau de contato com pessoas. A Eneide, né? Porque ela tem o executor e o comunicador. Tá vendo, gente? Isso, por que eu trouxe a questão do ambiente aqui? É importante a gente observar, né? Por exemplo, agora no momento de home office, como é que está a sua relação? De repente você está com um funcionário lá na casa dele e ele passa a semana toda sem um contato com as pessoas, faça reunião de vídeo com esse comunicador, ele precisa dessa interação. Com o analista, apesar dele não gostar muito da interação, mas é importante você também estar próximo dos planejadores e analistas. O comunicador gosta de falar o que fez, por que fez, como é que foi o dia dele. Então, crie esse momento, né? Os planejadores também, né? Saber assim, se está dando certo, se você está gostando, se ele está no caminho, se é isso mesmo. Eles não vão, muitas vezes, os planejadores e analistas, te perguntar. Então, você tem que saber como é que eles funcionam para que você possa interagir da melhor forma com cada um deles, né? E já para os executores, você tem que mandar parar de trabalhar, né? Senão ele vira à noite, se deixar, né? Esquece que ele tem que trabalhar ali às 8 horas, às vezes você tem que falar, opa, vou te sugerir um filme hoje, para aí às 18, vai assistir um filme, vai interagir com a família, senão ele não para, né? Então, gente, o que nós temos aqui? A gente já, mudança, como é que você hoje, como é que nós lidamos hoje, como é que nós fazemos gestão comportamental no momento de mudanças? A gente já falou no início aí, se eu quero implantar uma cultura de uma mudança na empresa, como é que é? Mas como é que é os perfis comportamentais? Os executores adoram mudança, né? Por quê? Porque eles são abertos ao novo, né? Tá sempre ali. Já os planejadores necessita de preparação. Vai ter home office, ó, vamos preparar, vai ser assim, você vai ter essa condição, você vai ter essa pessoa aqui na empresa que vai ficar te apoiando, se precisar de alguma coisa, tá aqui, né? Então, ou seja, seja claro, transparente, fale, né, o porquê da mudança. Já os comunicadores, teve a mudança, às vezes eles nem perceberam que teve mudança, né? Opa, né? Adora, né? Qualquer hora, qualquer momento é importante, né? Ele se sente à vontade com mudança, né? Já os analistas preocupa-se, né? Qual é o efeito, né? O que vai gerar com essa mudança, né? O que vai trazer, qual é o impacto que essa mudança vai trazer para mim, né? Por quê? Porque ele pensa lá na frente, né? Então, quando nós tivemos aí essas mudanças do home office, que eu atendi algumas empresas, os perfis analistas assim, estavam preocupados também na questão da pandemia, como é que vai ser, né? Então, ou seja, eles sofrem mais, né, com tudo isso. Eles tendem a... Por isso que é muito importante o acompanhamento de você líder, de você gestor, RH, junto a essas pessoas. Porque, de repente, num momento de mudança, você vai, de repente, dividir a sua empresa em grupos e vai desenvolver processos, projetos, treinamentos para cada grupo de pessoas. De repente, aqui para o comunicador e executor, você vai desenvolver, você já põe eles, de repente, para puxar a mudança, né? Então, eles são os primeiros. Aí você fala assim, ó, a gente vendia aqui na empresa X, você bota a meta lá, coloca uma meta lá para o executor e o pessoal fala, não, ele fez, é possível fazer, mesmo em casa ele conseguiu fazer. Então ele pode ser um multiplicador ali, né? Então, trazer, entendendo aí os comportamentos, entendendo como cada pessoa reage, você consegue ser estratégico nos seus processos no dia a dia, para implantar uma mudança, para implantar um novo projeto, para criar um novo momento na empresa, né? Deixa eu ver como é que vocês reagem aí com relação à mudança, né? Ó, a Cleides colocou aqui, ó, achei que os executores fossem mais resistentes à mudança. O que vocês pensam? Ela pergunta aqui para a gente do grupo, né? Cleides, depende do percentual desse executor, porque a Cleides colocou uma pergunta muito importante.
Ó, a Juliana aqui, ela é executora e ela falou que ama mudança, né? É isso mesmo, né, Juliana? O que que acontece? Porque muitas vezes você fala assim, ah, Sora, eu sou executor, mas mudança para mim eu tenho que saber muito, eu mudo, mas eu tenho que saber o porquê do que eu estou mudando. Porque, que lembra que eu falei da característica do executor? Executor e analista são questionadores, né? Então, eles vão questionar. O executor, ele é o seguinte, questiona, fez sentido, bora lá fazer, ok? Então, depende muito, gente, do percentual do seu perfil. Porque, de repente, você tem um executor, mas você tem um analista alto, um planejador também muito próximo, né? Não muito baixo. Então, isso tudo, na verdade, vai te impactar ali também o ambiente. Lembra que eu falei que comportamento está relacionado ao momento, ao cenário, ao ambiente, ou seja, os estímulos que a pessoa tem naquele momento é que vai aflorar, que vai reagir a um comportamento. Por isso que é importante nós entendermos dos perfis comportamentais para que a gente possa dar o melhor estímulo, o estímulo certo para aquela pessoa, para que realmente ela se comporte da melhor forma e tenha o seu melhor resultado. A Nayara fala que eu trabalho o tempo todo com mudanças, então, ou seja, lida bem, né? O Judson colocou pequenas mudanças, eu não percebo processo e tal. Se for uma mudança grande, aí eu sou, se for uma mudança grande, eu sou planejador, né? Então, depende, né? Então, ou seja, mais uma vez, do contexto, né? Do cenário, sempre estímulo, né? Comportamento, gente, nada mais é do que a reação que nós temos aos estímulos. Quando o William Martinson, o criador do DISC, desenvolveu a teoria, ele desenvolveu a teoria baseada no quê? Que as pessoas têm uma tendência comportamental. Então, elas reagem, elas são estimuladas, né? E cada pessoa reage de forma diferente àquele mesmo estímulo, né? Por que muitas vezes você fala alguma coisa na empresa, tem pessoa que sofre, tem pessoa que não sofre? Então, porque as pessoas reagem de forma diferente, elas são estimuladas. E o comportamento, elas vão sofrer ou não, né, com aquele estímulo. Depende, elas tendem a reagir com o natural delas, com aquilo que é mais forte, com o perfil que é mais forte, né? A Nayara colocou assim, eu percebo que é mais difícil alinhar a mudança com as pessoas em si. Cada um tem uma reação. Sim, por isso, Nayara, que é importante nós conhecermos. Agora que você vai passar a ter um olhar para o comportamento, você vai começar a observar. Por que fulano reagiu à mudança dessa forma? Por que fulano, né, ciclano não reagiu tanto? Então, e você vai começar a desenvolver mais esse olhar, né? Observar mais. Primeiramente, comece em você a ter essa observação, porque aí você vai ficar mais especialista em observar o outro, né? Vamos falar agora, para a gente ir encerrando um pouco aí vocês estão anotando aí, né? Como é que vocês reagem em cada quadrinho desse aí, né? Gestão do tempo. Como é que é a gestão do tempo, gente, para os perfis comportamentais? Executor percorre ali, ó, grandes distâncias em pouco tempo, né? Se a gente for falar aí de um transporte aí para o executor, né? Os exemplos aí, o que é? O avião, né? Ele é um avião, né? Grandes distâncias, ou seja, ele bora lá fazer, né? O negócio dele é chegar, é finalizar, é entregar. Ele não está muito preocupado com o percurso. Lógico, né? Todos nós aqui, né? Você vai fazer o piloto, ele vai fazer ali a rota, né? Saber até, né? É a mesma coisa. Põe o avião na mão do planejador. O planejador vai saber, né? Ou seja, onde que eu vou, o combustível vai chegar, eu tenho que abastecer, quantas pessoas, quanto tempo. Então, ou seja, para o planejador, né, ele vai fazer aquele percurso ali usando o mesmo transporte, mas com uma visão totalmente diferente, né? E isso é gestão comportamental. O planejador, ele evita mudar a rota, ou seja, se ele planejou, ele vai cumprir. Quem é aqui de nós que põe lá no Waze a rota, sabe mais ou menos o caminho e sabota o Waze o tempo todo? Eu sou uma. Ontem mesmo eu tive que ir no lugar, mas pensei, mas eu acho que eu vou por aqui. Outro dia eu fui fazer isso, eu peguei um trânsito lá em Belo Horizonte, que eu fiquei presa 52 minutos, quase uma hora,
porque eu não obedeci o Waze. Eu falei, não, eu gosto mais aqui dessa rota. E o Waze falando e eu indo para o outro caminho. Ou seja, né? Então, uma hora acontece isso, né? Então é isso, o planejador evita mudar a rota. Um transporte que a gente vê muito aqui, para dar exemplo aqui porque o planejador ele prefere o conhecido, o combinado. A gente poderia falar que pode ser uma locomotiva, né? Um trem ali, né? Se tiver mais exemplo, vai trazendo aí para mim. Já os comunicadores, gente, são perfis que lida com a gestão do tempo, mas assim, percursos menores. Como é que eu falaria para você, líder, hoje, como liderar um comunicador? Dê atividade para ele menos espaçada. Não dê uma atividade para um comunicador assim, você vai fazer em 30 dias. Ele vai se perder. Ele lida com a gestão de tempo, ele lida com as suas entregas, ele perde prazer muito rápido. Ele está fazendo uma atividade, ele não gosta, ele vai para outra. Aí ele não gosta, então ele abre várias janelas ao mesmo tempo. E no final do dia, às vezes, ele morre na praia. Gente, eu estou falando isso, não é todos os comunicadores, mas nós temos uma tendência que os comunicadores tendem a dispersar mais. Então, você que é comunicador, para sua autoliderança, faça checklist, né? Anote ali, tenta colocar coisas menos espaçadas, coloque 20 coisas no dia, faça 5, aí pela tarde mais 5, né? Vai fazendo seu checklist ali, ó. Eu tenho aqui na minha parede do escritório assim, ó, a fazer, em andamento, né? E feito. Então eu vou trocando os papeizinhos de lugares, porque senão eu preciso ver o que eu estou fazendo, porque senão o que eu fiz, como é que, né? Então eu preciso de percursos menores, né? Já os analistas, gente, ele vai fazer a gestão do tempo aí, ele já é longos trechos, né? E às vezes mais solitário também, prefere trabalhar sozinho, né? Só que mal acompanhado, né? Essa frase fala muito do analista. Não que ele não goste de trabalhar com as pessoas, mas como ele gosta muito da concentração, menos intervenções, então ele prefere ali, a gente falaria que é o navio, né? No meio do mar, né? Mais que ali. E ele vai buscar fazer as suas entregas. Agora, o que a gente tem que preocupar com o analista? Dê também atividades aí na gestão do comportamento aí do analista, atividades que, como que eu posso dizer? Com tempo, né? Porque como ele é um perfil que preza muito pela qualidade, ele é um perfil que preza muito pela entrega, o que ele vai fazer muitas vezes? Ele vai achar que ele tem o tempo do mundo para aquela atividade. Aí ele vai querer pesquisar, aprofundar, às vezes aquilo já está bom e ele está revisando. Então, ou seja, dê uma atividade com tempo. Ó, você consegue me entregar isso amanhã a tal hora? Você consegue. E se ele falar que sim, ele vai te entregar. Então, também não fica pegando o pé dele, não. Deixa ele lá. Que eu falo, tem hora que o líder atrapalha, sabe? Fica tão em cima do outro que o outro nem respira, né? Então, agora vamos lembrar do distanciamento. O analista precisa desse distanciamento. Falou, deixa ele. Porque o comportamento dele é isso. Ele precisa de que você alinhe o que você quer, o tempo que você, o dia que você quer que entregue aquilo, ele vai fazer, vai te entregar naquele tempo. Mas defina tempo. Porque se você não definir tempo, ele pode muitas vezes demorar para entregar, não porque ele queira, por causa do excesso de qualidade, ele fica às vezes revisando. E já os executores, gente, vai tentar entregar ali rápido, né? Às vezes ali você pensou, ele já está com o negócio pronto, já quer entregar, né? Quer ficar livre logo daquilo, já quer pegar outra atividade, é aquele perfil que muitas vezes você põe para puxar os outros, né? Porque ele faz a dele, já está ajudando os outros, né? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui para gente. O que vocês interagiram aqui sobre o tempo? Ó, a Inês, prefiro colocar tudo na agenda, vou ticando, isso mesmo, ó, fazendo check, ok, né? Atividade, e é tão bom, né, Inês? Porque você deve falar, nossa, realizei tanta coisa, né? Não morri na praia. A Carla colocou, eu confio mais em mim do que no Waze. Aí, tá vendo? Então, a Carla não deve nem ligar o Waze, né? Porque eu ligo às vezes para saber, mais em Belo Horizonte, que eu fico muito em Belo Horizonte, lá se você não colocar o Waze, você não chega na hora nunca, né? Mas às vezes eu falo, nada. Olha lá, ó. Aí, quem mais que colocou aqui para a gente com relação à gestão do tempo? A minha gestão do tempo não é boa, ó. Sou comunicadora e executora, penso no imediato.
tudo para ontem, sinto que está, que, que, e sinto esta falta, né? Então, que está faltando também alguma coisa. Gente, o comunicador ele vai fazer isso, o que que acontece? Ele até põe na agenda, eu mesmo ponho tudo que eu vou fazer no dia seguinte. Mas sabe o que acontece? Ele, no meio do caminho, resolve fazer muitas outras coisas e acha que vai dar tempo. Aí ele começa a desviar a rota. Ah, vou passar ali, vou resolver isso também, vou ligar, né, para resolver isso. E ele tem que ser, eu tenho visto que a performance da gente está muito alinhada mesmo, nas prioridades, tem que colocar no papel, ou tem que ter ali uma agenda eletrônica, tem que fazer ali o seu planner, eu gosto de fazer mensal, semanal, diário, sabe? Vai te ajudar e muito aí nas suas entregas, né? Vamos lá aqui, vamos... Então, o que mais que nós temos aqui? Aí, gente, agora como usar aí a gestão comportamental no nosso dia a dia, né? Então, nós vamos falar agora da importância da gestão comportamental, depois de tudo isso que nós vimos. Nós vimos aqui muito o indivíduo, agora nós vamos ver nos subsistemas de RH na prática do dia a dia. Autoconhecimento, uma das coisas mais importantes que eu falo, que me fez realmente, né, assim, me apaixonar pela gestão comportamental, foi, né, esse abrir os olhos aí para o autoconhecimento, né, gente, a importância. Tem uma palestra do Leandro Carnal que eu gosto muito, que ele fala de autoconhecimento, que ele diz assim, ó, Freud morreu em 1938, né, foi 38, 39, e nos 2 últimos anos de vida de Freud, ele morreu se perguntando por que as pessoas buscam tanto a infelicidade e quando a encontra, né, quando encontra a infelicidade, eles ficam admirados, perplexos, né? Ah, por quê? Gente, por falta de se conhecer. Muitas vezes nós vamos em lugares que não gostamos, convivemos com pessoas que a gente não tem muita afinidade, fazemos aqueles planejamentos de final de semana ou até mesmo no ambiente do nosso dia a dia da semana, tudo que a gente não gosta. Aí depois a gente fica exausto, fica cansado, fica chateado. Por quê? Porque nós buscamos a infelicidade. Nós buscamos aquilo que não tem a ver conosco. Então, gente, o autoconhecimento é a chave principal do nosso desenvolvimento pessoal e profissional. A partir do momento que eu me conheço, eu consigo entender como eu lido no dia a dia com as pessoas, com o ambiente, com o meu tempo, o que é forte em mim, o que é importante eu trabalhar, o que é importante eu redimensionar. Então, gente, o autoconhecimento, uma das coisas assim que eu gostaria até que vocês anotassem, 3 coisas importantes que são chave para o seu processo. O primeiro é ter em mente que eu preciso possuir o desejo de conhecer os meus pontos fortes. Empresas aí gastam milhões, né? Até eu ainda vejo muitas empresas gastando milhões aí em treinamento para desenvolver gaps. Nossa, desenvolver aquilo que a pessoa não é boa. Mas nós temos que descobrir, gente, na nossa empresa, aquilo que a pessoa é bom, aquilo que ela faz com mais naturalidade, aquele comportamento que é, quando é exigido dela um resultado, ela vai conseguir entregar com mais naturalidade, vai gastar menos energia. Se ela vai gastar menos energia, ela vai ter mais qualidade na sua entrega. Se ela vai ter com mais qualidade, ela vai ser mais feliz. Então, ela vai ter mais resultado. Você consegue reter um profissional feliz, você consegue ter mais resultado daquele profissional, você consegue interagir aquele profissional com a equipe, ou seja, tudo de bom. Então, o autoconhecimento é a chave do sucesso pessoal e profissional. O segundo ponto, que nós temos que estar dispostos, né? Dispostos, conscientes, né? Ao nos observarmos e aceitar as nossas limitações, né? Não que a gente não vá desenvolver. Tem limitações, tem gaps que nós podemos e conseguimos desenvolver. Eu já vi pessoas falando assim, nossa, Soraya, eu era extremamente fechada, introspecta, muito técnica, muito formal. Hoje eu sou uma pessoa que eu converso mais, eu me interajo. Aí eu fui assim, por quê? Né? O que aconteceu nesses últimos anos?
Aí ela foi se observar, foi até semana passada, eu estava conversando com uma empresária, ela falou assim, olha, sabe o que aconteceu? Hoje eu tenho um sócio que está comigo há 5 anos, e ele tem esse perfil mais assim, mais dinâmico, mais falante, e eu comecei a me comportar com algumas características parecidas com a dele. Então, ou seja, o ambiente, as pessoas, tudo isso interfere no nosso comportamento. Então, ela falou assim, olha, hoje, é lógico que eu não sou comunicadora, isso eu sei, mas eu estou mais comunicadora, né? Então, gente, o autoconhecimento é para isso. Primeiro, eu preciso entender claramente aquilo que é forte em mim, os meus pontos fortes. Quais são os seus pontos fortes? Anota aí. Como que você é? Como é que você interage? Como que você se relaciona? Como é que você lida, né, com as interações do seu dia a dia? E depois, começar a observar qual é a minha limitação, quais são os meus gaps, né? Qual comportamento em mim que não está aderente para mim, né? Não estou feliz com ele. Qual comportamento que não está deixando eu fazer as minhas entregas, né? Os meus resultados. E querer, e o mais importante, o terceiro ponto, querer de forma genuína a reconhecer e despertar o melhor das pessoas. Então, nós não podemos deixar que o nosso dia acabe sem a gente fazer um elogio, se a gente entender o que aquela pessoa tem de melhor, né? Respeitando e admirando as diferenças. Então, o perfil comportamental, o autoconhecimento, ele serve para nos conhecermos, para nos aceitarmos, para ver o que é forte em mim. A partir do momento que eu reconheço, que eu me aceito, eu passo a ver o outro, a aceitar o outro, a reconhecer no outro aquilo que o outro tem de melhor, tá? E através aqui do nosso perfil, aqui do profile, você tem mais de 50 informações ali da pessoa, né? Então, isso é muito, muito fácil. E Sócrates diz, né, ali para a gente, conheça a ti mesmo. Por quê, gente? Porque é importante, né, nos conhecermos para a gente ter sucesso conosco mesmo, né? E saber aquilo que nos faz feliz, né? Aquilo, como que eu ajo, como que eu reajo, como que o que me faz brilhar os meus olhos, né? E eu só vou saber isso a partir do momento que eu investir no meu autoconhecimento. E a gestão do comportamento vai nos auxiliar muito na nossa transição de carreira, né? Nós estamos aí já no momento bom da gente fazer, né, a nossa retrospectiva. Como é que foi minha carreira esse ano? O que eu cresci profissionalmente? O que foi bom? O que não foi bom? Qual o comportamento que as pessoas observaram em mim e que foi algo que, né, fez com que a minha carreira, né, despontasse esse ano? O que impediu, né, da minha carreira ser melhor, né? Então, a gestão do comportamento, ela visa ali, primeiro, me conhecer, explorar os meus talentos, saber aquilo que é forte, para que eu possa ser direcionado nas minhas entregas. Ela vai te ajudar a fazer a sua carreira onde você está, na sua empresa, aí na sua equipe, porque você vai conseguir de forma clara chegar na empresa e falar, ó, isso aqui eu dou conta de fazer. Você fica cheio de poderes, né? Fica apoderada ali para falar com segurança, porque eu tenho esse talento, eu tenho essa competência, eu tenho hoje um perfil comportamental que me leva a fazer essa entrega. Então, você consegue visualizar isso e também visualizar também no outro. E se você não está na carreira certa, a gestão do seu comportamento vai fazer com que você busque aí a carreira ideal para você. Gente, recrutamento e seleção. É caro contratar, é muito caro desligar, é muito caro demitir alguém, né? Você sabe muito bem, vocês aí de RH, nós temos uma pessoa de DP, sabe trazer aí para mim. É caríssimo hoje você demitir alguém. Muitas pessoas às vezes não querem nem demitir, fica ali cozinhando a pessoa. Não, porque demitir é tão caro, ela já está comigo tanto tempo e vai, né? Então, quero te dizer, se você tem uma pessoa dessa, então vá para o desenvolvimento. Através do perfil comportamental, você consegue, de repente, ver na sua empresa, às vezes ela é a pessoa certa para a sua empresa, mas está na função errada, está desenvolvendo tarefas que não tem nada a ver com o perfil comportamental dela. Então, a primeira coisa, a gestão comportamental vai te ajudar a entender se a pessoa que você está contratando é a pessoa realmente para fazer as entregas do momento da sua empresa, tá?
Ou seja, quais são as competências hoje que a sua empresa, as competências comportamentais, fora as técnicas, né? Que a sua empresa precisa hoje para performar. Né? De repente você fala assim, eu quero eu vou vender para o exterior, então eu quero contratar pessoas aqui que tenham como uma competência técnica aqui, que fale pelo menos o inglês fluentemente, isso é uma competência técnica, mas eu quero pessoas, ou seja, que tenham atitude, que esteja aberta para mudança, que sejam mais flexíveis, então, ou seja, quais são hoje também as competências necessárias para o seu negócio performar, para você performar. Então, a partir desse momento que a gente traz aqui, por que estou contratando? Eu quero contratar por qual motivo? É por uma reposição? Eu quero contratar, é uma contratação mais estratégica, uma pessoa para trazer uma visão, para oxigenar ali a liderança, para ser um líder. É um cargo novo. Eu quero que essa pessoa que está chegando, ela vai trazer o quê? Vai gerar impacto? Vai manter ali, né, a uniformidade que já existe na minha empresa? Ou qual o impacto deste novo membro que eu estou contratando na minha empresa, na equipe que ele vai chegar, né? Juntamente com aquele líder, qual que é o perfil do líder? Como que aquele líder se comporta? Como que aquela equipe se comporta? Aquele novo entrante, ele vai trazer qual é o impacto? Né? Então, eu falo que o cargo fala, né? Então, se o cargo fala, nós temos que conversar com aquele cargo, né? Então, a gente tem que fazer isso mais. Por quê? Porque essa frase aqui que a gente já conhece sempre. Pessoas contratadas, ou seja, de 10 pessoas, 3 ali, ou 4, são desligadas por questões comportamentais. São demitidas por causa do comportamento. Recentemente, eu conversando com uma grande líder de uma grande empresa, ela me falou, Soraya, tinha todas as competências técnicas, né? Assim, tudo que a gente precisava para a vaga, mas na hora que chega, não tem atitude, não tem proatividade, não consegue interagir com as pessoas, não é flexível, sabe? Então, assim, nós temos que no momento de seleção, falar o que é esperado da pessoa, né? E lembrar que, de acordo com cada perfil também, eu consigo também trazer as pessoas mais certas. Então, eu vou fazer um anúncio de uma vaga, como eu vou atrair aquele colaborador, né? Eu trouxe até um exemplo para vocês aqui, eu quero para a área de vendedores, né? Eu quero uma equipe comercial. Você gosta de desafio? Vem para a minha empresa, porque aqui a gente tem desafios, né? Aqui você vai ser desafiado diariamente, né? Então, né? Então, ou seja, a forma como eu vou fazer ali a minha postagem ali da busca da minha vaga é o primeiro momento, porque vai interagir aquela pessoa, e isso também é gestão de comportamento no momento de contratar, né? Nós temos que ter esse olhar para as pessoas, né? Se a gente for ver, por exemplo, como de repente você está realizando uma dinâmica ali no processo seletivo e você está observando ali o comportamento daquelas pessoas ali. E de repente, você pede a pessoa para montar uma apresentação, fazer uma belíssima de uma apresentação, e o que a pessoa vai fazer no dia a dia, ela não vai nunca fazer uma apresentação, né? Ou seja, de repente, eu estou colocando ali a pessoa numa situação no processo seletivo que corre o risco de eu perder aquele excelente profissional porque eu não trouxe ali um ambiente comportamental ideal para que ele demonstre ali no processo seletivo que ele é capaz de entregar aquele resultado. Né? Da mesma forma, né? Às vezes eu já vi processo seletivo que a pessoa virava e falava assim, fala mais claramente para mim o que você espera de mim para essa vaga. Ou seja, a pessoa que estava contratando não tinha sido clara ainda, né? Eu quero entender exatamente o que aquela vaga faz para eu saber se eu consigo te entregar, porque eu estou achando que eu não vou conseguir te entregar tudo que você está dizendo. Diz para mim o que é a vaga, o que você quer. E sabe que perfil que era esse, gente? Um analista, né? Se fosse um comunicador, né? Não estou desfazendo do comunicador, mas é muito natural, ele brilha os olhos, né? Dos entrevistadores lá, né? Do RH. Né? Não falaria isso, né? Então, assim, é muito importante, né? Então, cada perfil reage de forma diferente no processo seletivo, né? Cada um vai ser inspirado para a sua vaga de forma diferente, né? Então, como que você está transmitindo a vaga?
né? Como é que você está conversando com as pessoas que chegam até você? Então, isso é muito importante, né? Gestão comportamental nos treinamentos, né? Gente, cada pessoa também reage, aprende de forma diferente, né? Chega de fazer treinamento assim, vou colocar na sala minha equipe que está precisando de motivar. Vocês viram lá os primeiros, a linguagem lá, né? Ou seja, o que é valor para cada perfil? Da mesma forma, cada perfil comportamental aprende de forma diferente. Então, entenda você que, de repente, você está lá numa equipe de vendas, vai fazer um treinamento de integração, né? Como eu dei exemplo no início, de uma equipe que acabou de chegar. Você tem lá 10 consultores comerciais. Aí você põe eles numa sala, coloca para eles um manual para estudar sobre a concorrência, sobre os concorrentes. Um manual lá de 100 páginas. Não vai, não interage com o perfil comunicador executor. Ele gosta de aprender fazendo, né? Põe ele do lado de um vendedor que está fazendo, ele vai ver, ele vai interagir. Põe ele para fazer uma apresentação, põe vídeos, põe, de repente, gamificação, né? Eles gostam da competição. Já para o perfil mais analista planejador, talvez ele vai pegar o manual, ele vai ler, ele vai pegar, né, ali as regras, as normas. Para ele isso faz sentido, é importante. Então, gente, treinamentos comportamentais é isso, você entender como cada pessoa interage, como cada pessoa aprende. Isso vai fazer com que você consiga alcançar aquela pessoa e aquele treinamento faça sentido para a linguagem daquele time, daquele grupo, daquela pessoa. Porque se fizer sentido, vai trazer resultado, né? E você vai ver o resultado aonde? Na performance. Então, não adianta nada a gente, de repente, colocar todo mundo numa sala com todos os perfis e, às vezes, para aquela pessoa, aquele treinamento está fazendo sentido, para outra não. Então, a gente tentar e através da gestão a gente consegue fazer isso. Quando você vier, e eu falo muito para os líderes no processo de treinamento, porque o líder, muitas vezes, é aquele que vai... Qual que é o papel do líder? Influenciar, né? Então, ele vai ali, é o líder, muitas vezes, juntamente com o RH, que vai dar o treinamento. Então, muitas vezes, ele vai dar um feedback, ele vai dar uma devolutiva daquele perfil, daquela pessoa. Então, o tempo todo, ele está interagindo com o outro. E nós falamos muito nitidamente aqui que a importância da gente saber que o outro é diferente, da gente ter um olhar da empatia, né? Eles falam o seguinte, né? Tem uma pesquisa aí que diz que as pessoas não vão lembrar do que nós falamos para elas, mas elas vão lembrar dos sentimentos que as fizemos sentir. Então, o que é esse sentimento? As palavras, gente, as pessoas lembram 7% do que nós dissemos. 38% diz respeito ao tom da nossa voz. E 52%, 55%, né, a soma aí vai dar 100%, diz respeito com os nossos gestos, com o nosso semblante, né, o nosso rosto, as nossas mãos, a forma como nós nos expressamos. Então, eu quero dizer para você que é líder, que está aqui neste curso, como nós estamos falando? Como é que nós estamos treinando? Como que nós estamos motivando e inspirando as pessoas no nosso dia a dia? Qual tem sido o nosso comportamento? E eu quero deixar essa frase aí para encerrar sobre treinamento. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Então, quando você for dar um feedback, uma devolutiva, né, quando você for falar com alguém, né, então, além de você usar a sua empatia, você usar assim, como que eu posso interagir com aquela pessoa? Qual a melhor forma de eu dar esse feedback? Será que essa pessoa precisa de um feedback mais formal? Será que essa pessoa precisa que eu seja mais clara ainda, que eu prepare este momento? Então, tem um olhar para o outro. Isso é gestão comportamental, né? Cada pessoa vai reagir de forma diferente àquilo que você diz, àquilo que você fala. Então, a nossa fala é muito importante, né? E a expressão, o nosso tom de voz. Eu costumo dizer o seguinte, eu vou falar alguma coisa com alguém, eu penso, será que eu preciso falar com essa pessoa? É ela que tem que ouvir? Será que tem que ser dessa forma, nesse tom de voz, com essa expressão? Será que precisa ser naquele momento, né? Então, a gente começar a nos observarmos mais com
está o nosso comportamento diante da nossa família, diante dos nossos colaboradores, dos nossos colegas, como nós estamos nos comportando. E a gestão comportamental também para o processo aí de coach, né, e desenvolvimento. Desenvolvimento muito ligado aí ao treinamento, ou seja, quando eu recebo uma pessoa na minha equipe, na minha empresa, eu já consigo ali no primeiro momento, mapear quem que é aquela pessoa, qual que é o perfil comportamental que aquela pessoa tem, como que ela reage, como é que ela tende a fazer as suas entregas, como ela vai responder, como é que ela reage, como é que ela lida com o tempo, qual que é o ambiente ideal para ela trabalhar. A partir daí, gente, a gente começa a trilhar ali um processo de desenvolvimento daquela pessoa. Tem pessoas que é mais o ano, né, mais no diariamente, tem pessoas que eu vou fazer esse processo mais espaçados, mas é muito importante que eu tenha ali, né, o processo, hoje se fala muito no líder coach, que é o líder mais próximo, que acompanha. Então, na hora, eu particularmente, assim, na hora que a pessoa entra na empresa, eu já sugiro começar ali um PDI para aquela pessoa, um processo de desenvolvimento. Você poder entregar para o gestor e falar assim, olha, tá aqui. A Soraya é assim, o perfil é esse, executor, comunicador. Ela tende a fazer as entregas mais dessa forma. Se você vai conseguir motivá-la mais dessa forma. Então, você já começa aí, você já tem... Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade, hein? Então, olha só, então é muito importante. Então, o processo de desenvolvimento é isso, na hora que a pessoa chega, ela já chega, você já inicia ali. Por quê? E para a própria pessoa também, né? Porque fala assim, olha, Soraya, você está chegando, o perfil comportamental que eu espero para essa entrega, para essa tarefa que você vai realizar, é esse perfil mesmo, é o seu perfil. Só que, como todos nós sabemos, ninguém está 100% pronto. Ainda bem que não, porque você chega numa empresa, tem a cultura daquela empresa, tem o jeito de fazer, tem a equipe, tem o líder, ou seja, é diferente. Por mais que você vai executar, de repente, uma mesma função que você fazia numa outra empresa, é diferente, ambiente diferente. Demandas diferentes, desafios diferentes, de repente o cenário muda, aí você tem que mudar a forma de fazer. Então, mas é importante que você seja claro aquilo que ela é, né? E o que você espera daquela pessoa. E o feedback é isso, é o tempo todo fazendo alinhamentos. Olha, daqui 3 meses, você está no caminho, é isso mesmo. Ó, você desenvolveu isso, mas agora a gente está nesse momento aqui na empresa, de mais mudanças, de mais agilidade, mais rapidez. Eu estou querendo desenvolver mais com você o seu multitarefas, eu preciso desenvolver um pouco mais com você aqui a sua produtividade, você está aqui, ó, no gráfico seu aqui, a sua produtividade apareceu como 30, eu preciso que ela chegue em 50, porque nesse momento a produtividade ela é importante para a nossa entrega, eu preciso que você seja mais autônoma, porque hoje a equipe está muito grande, eu quero que você desenvolva mais, que você vai lá e faça, você já sabe fazer, você já está aqui na empresa há 1 ano, então, ou seja, isso é desenvolvimento, o perfil comportamental te dá mais assertividade para que você consiga conduzir a pessoa naquilo que ela precisa ser conduzido, né? E ele te dá ali, ó, como ela está e aonde ela precisa chegar. E o caminho que você, junto com a gestão do comportamento dela, vai trilhar junto com ela, ok? Então, deixa eu ver as horas aqui, ó, nós estamos com o tempo encerrando, né? E é isso, gente, o que é desenvolvimento? É o tempo todo um olhar ali, ó, o estado atual, né? E outra, eu falo que é bom ter o PDI até da própria empresa, né? Programa de desenvolvimento individual do colaborador e da empresa. Qual que é o momento da empresa, né? Qual que é o resultado que a empresa precisa? Quais as atitudes que a empresa está precisando nesse momento? Quais os comportamentos? Quais os conhecimentos técnicos? Quais os conhecimentos comportamentais que a empresa precisa hoje? Mapeei toda a minha equipe. Opa, estou vendo aqui que esse grupo que está performando está muito aderente às competências que a empresa espera, às competências comportamentais principalmente. Já esse grupo aqui, ó, de meia dúzia de pessoas, vem cá, esse grupo aqui que eu vou treinar, é esse grupo aqui que eu vou desenvolver, eu não vou tirar 20 pessoas do time, parar a empresa para treinar. 6 estão bacanas, 6 aqui, ó, não tá legal, então eu vou tirar só essa meia dúzia e treinar.
enquanto o restante está lá trabalhando. Então, o tempo todo, gente, mapear pessoas, comportamentos, é usar os dados dessas pessoas, né, que a gente fala o tempo todo, que é o People Analytics, a nosso favor. O que é esperado dele agora? O que ele tem para entregar? E assim eu ser assertivo no processo de desenvolvimento daquela pessoa e trazer ali o conhecimento, as habilidades. E na hora que eu venho aqui para o que é forte nessa pessoa, né? E muitas vezes, gente, nós precisamos apresentar o outro aquilo que ele tem de melhor. Olha lá, o executor determinado, comandante, às vezes o cara não está sendo comandante. Será que está impedindo ele de ser comandante, ser autônomo, ser proativo? Ele tem o perfil, mas às vezes ele não está conseguindo. Opa, vamos observar o que está impedindo ele de ser, né? Já o comunicador, otimista, ser envolvente, ó, estou precisando de você aqui nesse projeto para interagir com as pessoas, para influenciar de forma positiva, para que a gente possa alcançar os melhores resultados. E você tem o comportamento que eu espero para esse projeto. Então, vem junto com a gente. Olha só, gente, que bacana você poder falar isso com a sua equipe, falar isso com o membro. Tanto que você vai motivar, vai entusiasmar. Às vezes a pessoa tá triste, né? Desmotivada. Aí você chega e fala, vem cá, não, cara. Você é persuasivo, você é entusiasta, você trabalha em equipe, eu preciso de você. Né? Já os planejadores, da mesma forma, né? Olha só, você tem um comportamento que todo mundo admira na empresa. Você é a pessoa que eu posso contar, sabe por quê? Porque você ali faz o que a gente combina, você ali é tolerante, você tem uma empatia com a equipe muito grande, você é metódico, organizado, e para esse projeto aqui não tem pessoa melhor do que você para realizar esse projeto. Posso contar? Gente, você ganhou o planejador, tá bom? E por último também, olha que bacana os analistas, olha que esses comportamentos que não todos aqui, né? A gente não pode ficar sem eles, né? É uma pessoa habilidosa, cuidadosa, é especialista, ele é técnico. De repente você tem um projeto que você precisa de profundidade, de conhecimento técnico, você põe na mão dele e fala, cara, você é a pessoa que consegue me entregar aqui. Ele vai estudar, ele vai aprofundar, ele vai te trazer de repente ali um projeto, ó, todo desenhado ali, né? Aí você vira e fala assim, opa, tudo isso aqui é positivo. Mas nós vemos também que para o processo de desenvolvimento nós temos pontos de melhoria. Então, bate o olho rapidamente aqui, gente, e anota aí no papelzinho de vocês qual aqui, sendo o perfil de vocês, que vocês de repente percebem que precisa melhorar. Ó, de repente eu sou executor. Nossa, estou precisando desenvolver mais a minha tolerância. Opa, nota aí. Estou precisando desenvolver mais o meu comportamento da paciência. Estou precisando ser mais paciente, mais compreensivo, né? Ah, não, eu sou planejador. Acho que eu estou um pouco inseguro. Eu acho que eu podia ser mais, bora lá fazer, confiar mais em mim. Anota aí no seu papel quais são os comportamentos que você percebe, de acordo com o que você está olhando aqui nesse quadro de cada perfil, que você percebe que você precisa desenvolver. Qual o olhar, qual o comportamento? Todo mundo anotou aí? Importante, hein? Porque ó, aquilo que eu falei no início, gestão comportamental é ter um olhar para mim, para que eu possa ter um olhar também de respeito, de empatia para o outro, né? Aí depois a gente consegue, eu vou mandar para vocês essa apresentação, tá bom? Aí vocês conseguem trazer ali no papel ali qual o estado desejado, qual o estado atual que você se encontra, quais as competências que eu preciso desenvolver para conseguir desenvolver o comportamento desejado no meu dia a dia para trazer mais performance. E a gestão do comportamento, gente, é fenomenal aí, com certeza, para desenvolvimento de líderes, né? De futuros líderes, né? Porque você começa desde o início a educar as pessoas para ter um olhar para o outro. E liderar é isso, é você ver, entender, né? A extrair o melhor potencial da sua equipe, das pessoas que estão no seu dia a dia. E o líder não consegue fazer isso, ou seja, não dá mais para ter com a gestão comportamental, não é possível a gente fazer uma gestão de pessoas uniforme, né? Não tem como, cada pessoa é diferente. Como nós vimos aqui, cada pessoa reage de forma diferente, se comporta de forma diferente, né? E lembrando, líderes, né, que 100% das nossas
pessoas na empresa, são pessoas, né? Dos nossos clientes são pessoas, dos nossos funcionários são pessoas. Se nós não entendermos de pessoas, do comportamento dessas pessoas, nós não vamos conseguir entender dos nossos resultados, do nosso negócio. Porque são as pessoas e são os comportamentos que nós geramos, que nós estimulamos nas pessoas, que vai gerar o resultado da sua empresa. E por último, eu quero trazer para você aquele trecho que fala sobre que fala sobre atitude, né? Da frase, eu quero só uma outra tela que fala o seguinte, ó, cada cargo, o que o cargo faz? Cada cargo ou função exige um tipo de comportamento, um talento. E esse talento, essas competências, né, aquilo que é forte na pessoa, é expresso pelo comportamento, que é a forma como ela foi estimulada. Você estimula pessoas, essa pessoa reage. E a reação é o quê? É o comportamento. Então, tudo isso, gente, é um conjunto de conhecimentos, né, que é a soft skills, hard skills, de conhecimentos técnicos, comportamentais, aplicado no exercício do nosso dia a dia, em casa, no trabalho, né? Então, conhecimento, habilidade, mais comportamento gera o quê? Atitude. Então, eu quero encerrar hoje, né, o treinamento, o curso, falando de atitude. E para falar de atitude, eu quero trazer aqui para vocês uma frase de Viktor Frankl. Todos nós conhecemos Viktor Frankl, quer dizer, todos nós conhecemos assim, já ouvimos falar, né? Ele já nos deixou. Ele foi uma pessoa que viveu durante 3 anos lá no Holocausto, né? Ele foi tirado da sua família, né? Ele era recém-casado, a esposa estava grávida, né? Então ele foi levado ali e ficou 3 anos ali naquele. Ele era um psicólogo, psiquiatra, né? Perdão. E ele que escreveu o livro Em Busca de Sentido. Ou seja, com 16 anos ele já dava palestras sobre esse tema, né? Busca de sentido. E quando ele foi levado lá para os campos de concentração, ele se deparou com muitas situações. E uma delas que chama a atenção nos relatos de Viktor Frankl, que fala o seguinte, ele estava diante de 2 amigos de convívios lá, né, de convívio lá nos campos de concentração, e as pessoas, gente, eu vou te dizer assim, elas não morriam ali, não só de fome e frio, a maior parte das pessoas no campo de concentração morria, sabe por quê? Depressão, tristeza, né? Entregou, não quero mais. Então, esses 2 amigos de convívio dele, chegou e falou assim, olha, eu não aguento mais, eu vou tirar a minha vida. Aí, Viktor Frankl, esse psiquiatra, virou e falou assim, por que, será que não é a vida que espera algo de você? Aí eles falaram, aí um virou e falou assim, realmente, quando eu vim aqui para cá, eu estava escrevendo, né, uma coletânea de livros de geografia e eu preciso sair daqui para terminar, né, essa coleção. Aí o outro falou assim, olha, aí, ou seja, quando eu vim para cá, eu tenho uma filha que está refugiada nos Estados Unidos e o meu sonho, a minha vontade é sair daqui para rever a minha filha. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a vida tem que ter sentido, a nossa vida tem que ter atitude, né? Então, esses 2 deram uma guinada, né, de 180 graus na vida deles e não tiraram as suas vidas, né? Então, o Viktor Frankl, a frase que eu quero deixar é a seguinte, tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, a liberdade de escolher a sua atitude em qualquer circunstância da vida, ou seja, o nosso comportamento, observar, né, como nos comportamos. E o que eu quero deixar é isso, né? Em qualquer situação, em qualquer momento, atitude e comportamento, eles andam juntos. Nós temos e podemos escolher o nosso comportamento, né? Eu quero abrir aí, se alguém tiver algo para falar, eu quero, antes de encerrar e passar a palavra para vocês, quero agradecer e quero convidar você. Você quer ser referência em gestão comportamental? Quer fazer a diferença, entender mais e potencializar as pessoas que estão em volta aí de você? Venha, né? Semana que vem, nós vamos fazer a nossa formação de analista comportamental. É uma formação 100% online, vai ser ao vivo, são 12 horas de treinamento. Eu já faço formação analista comportamental
há 7 anos, sou Master Trainer aí da Solids, é uma formação em parceria com a Solids. E para quem se inscrever dessa turma aqui, Carol, depois passa o nome de todo mundo que participou aí com a gente, eu vou estar dando 30% de desconto, mas tem que escrever, tem que mandar no chat aí, eu quero fazer essa formação, hein? Tá? Então, venha participar. Você vai ganhar a plataforma web e 3 perfis. Já tem pessoas aí que estão participando. Quem está participando conosco aí vai ganhar alguns perfis aí que já fizeram a inscrição. Eu vou dar mais 3 perfis aí de cortesia, viu, meninas? Aí, Nayara, que já está participando com a gente aí. E quem não se inscreveu, escreve. E venha ser um analista de perfil comportamental aí. Tá bom? Quero, assim, imensamente agradecer a presença de todos vocês. Então, mas, gente, essa condição de 30% só até amanhã, tá? Essa formação já está com 50% de desconto. Ela presencial, ela é quase 2.000. Eu estou fazendo por 897. Porque o Social Sodes briga comigo. Fala, Soraya, aqui em Belo Horizonte, você ministra aqui, o curso aqui é 1.500. Eu falo assim, gente, mas a gente tem um carinho tão especial aqui por Uberlândia, né? E a gente fica assim, né? Cuidando, né, Neide? De Uberlândia, de região. Então, assim, venham, né? Que já está numa condição especial e vai ficar mais especial ainda se você escrever até amanhã. Faça hoje, mas se você depende da empresa, eu vou te dar a oportunidade até amanhã para você definir, tá bom? Venha para a nossa formação. Deixa eu ver se alguém aqui no chat interagiu e se alguém quiser falar, vou abrir aí para vocês. Ah, perguntaram qual a data aí, ó. As datas estão aí. A semana que vem são 4 dias. Semana que vem, do dia 23 ao dia 26, eu fiz 2 horários para ficar num horário comercial e um horário da noite. Quem não puder fazer no horário comercial, faça à noite. Então, dezembro vai ser das 19 às 22 e no final de novembro agora a gente vai fazer das 15 às 18, para a pessoa fazer dentro do horário de trabalho. O valor, já coloquei aí, já estou inscrita, Gabriela, ó, graça mesmo, muito obrigada, grata aí, viu? Nayara, Gabriela, já vão fazer parte, Nayara está agradecendo o curso de hoje, eu que agradeço. Eu fiquei meio assim, quero pedir desculpa de ontem. Ontem meu marido fez uma cirurgia e eu fiquei no hospital acompanhando. O combinado era que ele terminasse até às 5. Até às 5 não, até às 4. Ele fez um desvio septo. Era para ser de manhã, a cirurgia atrasou, deu 4 horas, eu estava lá e eu pedi para vocês me desculpem, viu? Foi por isso que eu tive que cancelar e passar para hoje. Mas deu certo. Rafaela agradecendo, ansiosa pelo curso, que bom. Também, viu? Feliz de ter vocês aí matriculada no curso e quem não fez a inscrição, faça, né? Se alguém quiser usar aí o microfone, fica à vontade para fazer suas considerações e observações. E no mais, quem, né, quiser aí, ó, muito obrigada aí pela atenção de vocês. Eneide quer falar? Eu acho que a Eneide quer falar. Soraya, é sempre bom, né, a gente reciclar os conhecimentos. Então, sempre tem alguma coisinha que a gente ainda não percebeu, e aí ouvir de novo faz novas conexões. Como eu utilizo bastante, eu gosto de estar sempre trocando ideias e aprendendo um pouco mais, porque cada devolutiva tem a sua particularidade, né? E, mais uma vez, obrigada aí por você compartilhar conosco de uma maneira tão clara, agradável, leve. Foi ótimo estar aqui com vocês. Obrigada. Eneide, eu que agradeço aí a sua interação, as suas contribuições, né? A Eneide é doutora, especialista em gestão comportamental, então, assim, a gente fica tão feliz, né, de ver pessoas como ela, como muitos aqui participando conosco desse treinamento, que é aquilo que eu falo, né? Eu tô aqui, todo mundo aprende, né? Que não tem como, né? Então, assim, para a gente é uma honra ter você aqui, todos vocês, né? E é isso, né? Eu fico meio perdida no início, porque assim, para mim é muito importante. Eu gosto de ver as pessoas. Eu não, nesses 10 anos de treinamento, a gente não está acostumado com online. Então, vai soltando, vai ficando mais ou menos. Mas Mas obrigada. foi ótimo, foi muito tranquilo. Ah, Eu também, mas como comunicadora, né? Por isso que eu abri a câmera, porque eu também é. gosto. Eu sinto muita Mas falta disso. obrigada, Inês. Muito obrigada mesmo Imagina, pela sua audiência e participação. Prazer, viu, tê-la aqui. igualmente. A Juliana disse que foi ótimo, obrigada. Foi Mara.
O Júdice falou que quer me inscrever, então, Júdice, ó, já coloca aí que você já vai ter o desconto, tá? Carol, manda para todo mundo aí hoje ainda o link de inscrição, tá, Carol? Já passa aí para o Júdice o link. A Fernanda, Juliana. Ó, a Juliana Gouveia também, é um prazer tê-la aqui. A Juliana também é doutora em perfil comportamental, já está comigo há uns 4 anos, né? Agora ela está lá no sul, lá no norte do país. Viu, Carol? Manda aí para o Júdice o link para ele se inscrever. E deixa eu ver, a Gabriela também agradecendo. Gabriela, eu que agradeço todos vocês, gostei bastante. A Jéssica, obrigada por toda, né, por essa oportunidade. O certificado vai ser enviado pelo e-mail? Sim, vai ser enviado pelo e-mail, tá? Até no mais tardar na terça-feira, a Carol e a Luciana enviam para vocês, sim. De repente, até na segunda-feira já fica pronto, mas assim, eu não posso criar expectativa, vai ser elas que vão mandar, né? Então, vai é rápido sim, tá? A Juliana disse que é bom, que sempre aprende. Estou lendo aqui, eu gostei bastante. Jéssica, o curso envolvente e proveitoso. Nem notei que passou as horas, a Vantuí falando aqui, passou mesmo. Né? Muito bom, Rafaela. E a turma é ansiosa pelo curso, eu também. Então, gente, mais uma vez, né? Agradeço aí a todos vocês, né? Uma boa noite para todos, um bom descanso. Obrigada, Eneide, né? Deu parabéns aí no final. E, ó, espero vocês nos nossos outros treinamentos e no próximo aí, semana que vem, tá bom? E se gostaram, indique a gente para outras pessoas também. Eu vou agradecer aí imensamente aí, tá bom? Carol, obrigada aí pelo apoio. Até mais, gente. Carol, obrigada.